Você tem vontade de ser mãe? Certamente, se chegou até o nosso canal, você pelo menos se interessa pelo tema da maternidade. Porém, hoje em dia, a pressão em cima da mulher é gigantesca. Nem sempre as mulheres têm a vontade de ser mãe. E nem sempre quem quer ser mãe consegue engravidar. Aí começamos a entrar em assuntos polêmicos, como aborto, fertilização in vitro, reprodução assistida e até mesmo a adoção. Algumas pessoas dizem que as mulheres, as famílias que querem adotar, são famílias que não conseguiram ter um filho biológico. Isso não é verdade. Algumas famílias têm o desejo de adotar, mesmo em condições biológicas de gerar o próprio filho. As discussões sobre esse tema variam muito de acordo com a idade da pessoa, com a cultura, o país em que mora, a religião, enfim, são diversos aspectos que deveríamos levar em consideração. Mas, uma vez que sabemos que a gestação inclui mulheres e envolve as mulheres, não seria elas e somente elas as pessoas que deveriam decidir sobre o curso dessa gestação, ou sobre o curso dessa família, ou se haverá ou não novos membros, seja qual método for esse? Laura Gutman afirma em seu livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra que hoje em dia estamos um pouco mais habituados a falar livremente sobre a adoção e as famílias adotantes. Cresce a tendência de considerar que as crianças adotadas devem saber a verdade a respeito de sua identidade. Na Argentina, existe até uma lei que permite aos filhos adotados consultar a documentação de adoção, em que constam os dados dos pais biológicos e toda a informação social e burocrática necessária para saberem por quem foram entregues e quais foram os motivos aparentes. Nesse ponto de vista da questão adotiva, a gente pode considerar que nem sempre a questão biológica supera a questão da adoção. Muito pelo contrário, crianças adotadas são muito desejadas e muito amadas. E as famílias que a adotam passam por muito mais questões do que o filho biológico, propriamente dizendo assim. Então a gente pode afirmar que a maternidade, ela supera um evento biológico. Vamos raciocinar um pouco sobre essa questão comportamental das mulheres. Num grupo inteiro de mulheres, algumas querem ser mães, outras não querem ser mães. Nas que querem ser mães, tem as que querem engravidar, as que não desejam engravidar e as que, ao mesmo passo que engravidam, também desejam a adoção. No grupo de mulheres que querem engravidar, a facilidade biológica vem, mas outros aspectos sociais podem a atrapalhar. Por exemplo, mudança no estilo de vida, mudança na questão financeira, mudança na questão profissional. Isso tudo a mulher tem que colocar na balança e pode ser que pese pelo fato de querer ou não ter um filho. Das mulheres que não podem engravidar, a depender do país que elas moram, elas podem optar, por exemplo, por uma barriga de aluguel. Podem optar pela reprodução assistida. Muitas vezes a reprodução assistida não atende as mulheres que têm limitações importantes nesse processo de fertilização. E aí essas mulheres podem adotar. Porém, o processo de adoção não é tão simples, por assim dizer. Algumas mulheres têm, inclusive, um preconceito ou dificuldade de romper algumas barreiras burocráticas desse processo. Alguns processos de adoção são mais facilitados em outros países. Existem países na América do Norte que têm, inclusive, um local para receber os bebês que as mães não querem mais, por algum motivo. Essa mãe que entrega esse bebê não tem sequer que falar a razão pela qual ela está entregando aquele bebê. Muitas vezes esses bebês são encaminhados para lugares apropriados para fazerem a questão de encontrar um outro lar, um outro local para essa criança crescer. Claro que em países de primeiro mundo isso é muito mais fácil de ser feito, mas em países menos desenvolvidos essa questão ainda dá muita polêmica, muita. Agora a adoção por si só já é muito difícil. Romper o preconceito pode ser o grande diferencial para a realização do seu sonho de ser mãe. Esse vídeo quer mostrar para você que a maternidade ela pode ser exercida por quem não necessariamente ficou grávida. Muitas vezes a gente tem experiências, e eu vivi isso na prática clínica, em hospitais, que a gente fez relactação em mulheres que estavam adotando seus filhos. Elas adotaram e conseguiram
amamentar os seus filhos. Claro que a gente lançou mão de técnicas que são muito favoráveis ao aleitamento materno, mas o vínculo da mãe com aquele bebê e o desejo de as alimentar fez com que o sistema corporal, o sistema envolvido no aleitamento, produzisse o próprio leite e conseguisse oferecer à criança a nutrição através do leite materno. Essa experiência também é citada em alguns campos na África das mulheres que passaram por experiências de resgate de bebês dessa região. Essas mulheres não foram as pessoas que deram à luz a essas crianças e conseguiram, mesmo assim, amamentá-las. Sendo assim, a gente fala para vocês, gente, nem sempre quem fica grávida é de fato a mãe daquele bebê. Aqui a gente está usando o exemplo do aleitamento materno, mas a maternidade ela não se resume a isso. Tem algumas mães biológicas, inclusive, que são excelentes mães, mas que optam por não amamentar. Com isso, levamos vocês a refletirem sobre a real da maternidade. Nem sempre é o mesmo caminho que encontramos. Se a mulher não quer ser mãe, tudo bem. Mas se a mulher quer, deseja ser mãe, ela vai ter diversos caminhos para realizar esse sonho. Então, nós criamos o tema de mãe que não vai exigir e vai levantar a bandeira de incluir as mães que encontraram a maternidade como um desejo de realização. E você, tem desejo de ser mãe? Se sim, eu imagino que sim, senão você não estaria aqui conosco. Escreva aí nos comentários sobre o que você gostaria de saber. Qual é a dificuldade que você está encontrando neste momento? Estaremos aqui para atender a vocês e trazer todas as informações sobre a maternidade, facilitando o seu dia a dia e também te colocando para refletir sobre várias coisas, a auxiliar também outras mamães. Até o próximo vídeo.